Olá, queridos irmãos, hoje 15 de maio, estou aqui para mais uma leitura devocional. A nossa leitura de hoje está do capítulo 8 ao capítulo 10 do livro de Esdras. E eu quero refletir hoje sobre o tema, uma grande confissão. Para a nossa reflexão, eu quero ler Esdras, capítulo de número 10, verso de número 1. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. A confissão dos nossos pecados é a chave para a vitória espiritual. Nós somos aconselhados pela palavra do Senhor a confessar os nossos pecados. Em Provérbios lemos que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós estamos lendo aqui no livro de Esdras, que após a construção do templo em Jerusalém, o povo se aproxima agora, os líderes de Israel se aproximam de Esdras, o sacerdote, para apresentar algo que vinha ocorrendo no meio do povo de Deus já há alguns anos. Eles chegam e dizem que o povo não havia se apartado dos outros povos, ou havia tido misturas, pois o povo judeu havia se casado com mulheres dos outros povos, constituído família, e de certa forma contaminando o povo de Deus, pois isso era proibido perante a lei. Então essa situação chega diante de Esdras e ele convoca o povo para uma oração de arrependimento. E nesse texto do capítulo de número 10, nós vemos o povo diante do Senhor confessando os seus pecados diante de Deus, para que Deus pudesse mudar então o destino da nação de Judá. E falando sobre a confissão dos nossos pecados, eu quero apontar aqui pelo menos três coisas básicas que deve haver na nossa confissão, ou três atitudes básicas para uma confissão que possa surtir efeito na nossa vida. A primeira delas é que nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Para confessar é necessário que nós reconheçamos a nossa condição de pecador, de miseráveis diante de Deus. Reconhecer onde nós temos errado, onde temos falhado. Este é o princípio fundamental para que haja uma mudança espiritual na nossa vida. Reconhecer os nossos pecados. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã diante do grande pecado que ele havia cometido, Davi não se escondeu. Ele diz, pequei contra o Senhor. Ou seja, Davi reconhece o seu erro. Então o primeiro passo é reconhecer que estamos em pecado, ou que erramos e que falhamos. O segundo passo é o arrependimento. É você sentir a dor pelo seu erro. É você realmente sentir que aquilo te causou prejuízo e você sentir que aquilo causou mal, que aquilo entristeceu o Senhor. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o terceiro passo é a mudança de atitude. Porque não adianta reconhecer, não adianta se arrepender e não mudar de atitude. No caso específico aqui do povo de Deus, eles tomaram uma atitude drástica, muito cruel, assim por dizer, porque o texto nos diz que eles que haviam se casado com mulheres que pertenciam a outras nações, eles resolvem então despedir aquelas mulheres com seus filhos. É algo muito forte para se pensar nos dias de hoje, mas eles estavam dispostos ao que era necessário para poder trazer novamente a bênção de Deus para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, se você quer uma mudança de vida em relação ao seu estado de pecador, você precisa reconhecer os seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa mudar de atitude, mudar a sua forma de viver. Você precisa se converter de fato ao Senhor, mudar o seu caminho e assim a bênção de Deus irá te alcançar. Então que Deus em Cristo nos abençoe.